Olá, sejam bem-vindos ao episódio 212 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. As Jornadas Mundiais da Juventude estão aí, não se fala de outra coisa, há uma visita do Papa programada, muita confusão na Grande Lisboa, mas se é um dos que está a sofrer no trânsito, caro ouvinte, anime-se. Se estas jornadas se tivessem realizado, não em 2023, mas 610 anos antes, em 1413, é possível que tivéssemos em Portugal não um Papa, mas 3 Papas em simultâneo. E imagina o trânsito, 3 Papas. Portanto, acredita ou não, no início do século XV houve um momento em que a Igreja teve 3 Papas. Ou um Papa e 2 antipapas, se preferir. E é dessas e de outras histórias que será composto o programa de hoje, construído a partir das imensas perguntas sobre este tema que os nossos ouvintes nos foram enviando ao longo do tempo. O ouvinte que apresentou a questão sobre o chamado Grande Cisma do Ocidente foi o Miguel Vaz de Carvalho, que quer saber mais sobre a época em que a Igreja teve 2 Papas, ou, como também se costuma dizer, um Papa e um antipapa, um Papa em Roma e outro em França, em Avignon. Avignon é daquelas terras tão importantes, ou foi tão importante, que a gente não lhe chama Avignon, como chamamos de Avignon, ainda lhe chamamos Avignon. E isto foi entre 1378 e 1417. Escreveu o Miguel Vaz de Carvalho. Será que nos podiam esclarecer por que tal aconteceu? Quem foram esses Papas? E qual dos Papas Portugal tomou como seu? Rui, o ouvinte não perguntou, mas eu ainda acrescento mais um Papa a esta lista, porque se é do conhecimento mais ou menos geral que houve uma época em que a Igreja teve 2 Papas, a verdade é que no decorrer deste grande cisma do Ocidente, houve ainda uma altura, entre 1409 e 1414, portanto ali 5 anos, em que lá está, a Igreja teve não 2 Papas, mas 3. O Papa Gregório XII em Roma e depois os antipapas Bento XIII em Avignon e João XXIII em Pisa. Rui, podes ajudar-nos a desvendar os mistérios desta santíssima trindade papal? Como é que isto aconteceu? Hein? Imagina só umas Jornadas Mundiais da Juventude com 3 palcos caríssimos em vez de um. Aquilo a que Lisboa foi poupada por causa da solução da crise do cisma do Ocidente. É verdade, é verdade. Mas, e reparem, falaste de um Papa João XXIII. Certo. Há um Papa João XXIII depois outra vez, no Exatamente. século XX, nos anos 60. Portanto, porquê? É Porque verdade, este João XXIII foi não considerado antipapa e, portanto, não contou. Não contou, verdade. Qual é a coisa, talvez uma coisa mais importante que há para dizer sobre o chamado Grande Cisma do Ocidente, portanto, entre 1378 e 1417, é que não é um cisma doutrinário. Portanto, isto é, não dividiu os cristãos em função de doutrinas, como aconteceu com o cisma entre a Igreja de Roma e as igrejas ditas ortodoxas no século XI, o chamado Cisma do Oriente, 1054. Por causa do filioque no credo. Exato. E entre a Igreja e o outro cisma, ou vamos chamar-lhe cisma, que nós não lhe chamamos dessa maneira, entre a Igreja de Roma e as novas igrejas ditas protestantes no século XVI. Portanto, o grande cisma do Ocidente no fim do século XIV é um cisma só entre papas. A Igreja continua a ser uma, quer dizer, tem vários papas, mas a Igreja continua, a Igreja latina, a Igreja ocidental continua a ser uma, dividida entre vários papas. Isto é, há dioceses que estão com um papa, há dioceses que estão com outro, há conventos que estão com um papa, há conventos que estão com outro, há países onde predomina a obediência a um dos papas. Portanto, é um cisma de obediências. Quer dizer, não há divisões doutrinárias entre estes papas. E como é que isto acontecia? Quer dizer, isto acontecia por causa das características que tem o papado. Quer dizer, o papado é uma instituição que aspira a ser universal, isto é, o Papa apresenta-se como o Vigário de Cristo, e na Idade Média quase como o verdadeiro sucessor dos imperadores de Roma. Aliás, ele tem um título que vem dos imperadores de Roma, que é o Pontífice Máximo, quer dizer, que é um título imperial, e, portanto, ele aparece até, por vezes, em algumas das suas declarações, os papas fazem-se passar como supremos em relação aos soberanos cristãos, mas, por outro lado, tem uma base regional. Exato, tinham que ter um lugar na terra. Isto é, tem uma base regional, o Papa reside em Roma, que é a capital daquilo que se chama os Estados Papais, que já aqui falámos
há uns programas atrás. Esta residência em Roma faz com que ele viva entre a aristocracia romana e perante a população da cidade de Roma. Ele é eleito em Roma pelos cardeais, reúnem-se em Roma. Não por acaso uma parte importante dos papas vem de famílias da aristocracia romana. Há duas famílias, aliás, que disputam a influência aquilo que nós hoje chamaríamos o Vaticano, a família Colonna e a família Orsini. A família que se dizem estas duas famílias italianas, da aristocracia italiana, que hoje existem, dizem-se descendentes de Júlio César, portanto, dos imperadores também. Certo. Eles também são descendentes dos imperadores. E, por exemplo, a família Orsini, entre os séculos VIII e XVIII, produziu 5 papas e 34 cardeais. Portanto, vieram desta família da aristocracia romana. Santa gente. Portanto, é uma família eles muito constantemente santa. Estavam ali, mesmo, quer dizer, mesmo com o Papa à mão. Além disso, por causa das suas aspirações universais, o papado está sujeito também, portanto, por causa da sua base regional, está sujeito à pressão destas famílias romanas e depois, por causa das suas aspirações universais, esta ideia de que é supremo em relação aos soberanos, ele está sujeito também à pressão dos grandes monarcas do Ocidente, sobretudo o imperador do Sacro Império Romano-Germânico, portanto, vamos dizer, aquilo que é o equivalente ao rei de Itália, do rei da Alemanha, perdão. Portanto, o rei da Alemanha, o rei na Alemanha tem o título de imperador do Sacro Império Romano-Germânico. E o rei de França. E são as duas, enfim, os dois principais monarcas do Ocidente que geralmente tentam influenciar as eleições dos papas. Quer dizer, certo. Isto é, apresentar candidatos patrocinados por eles, tentarem fazer com que eles sejam eleitos. Portanto, aquilo que acontece, uma eleição de um papa é sempre uma questão diplomática, alinhamentos. O imperador alemão, o rei francês, as famílias da aristocracia romana, todas, enfim, todos a jogarem o jogo, a mudarem de apoio de uns candidatos para os outros, a tentar avançar com este ou aquele candidato, às vezes a escolher um outro candidato. Por exemplo, não estás a colocar aí o Espírito Santo. Provavelmente haveria outras entidades envolvidas e mais importantes do que estas. Estamos a falar apenas das entidades terrenas deste mundo, quer dizer. Ora, o que é que tinha acontecido no século XIV? O que tinha acontecido no século XIV, desde 1309, é que os papas tinham residido na cidade de Avignon, na cidade de Avignon, no sul do que é hoje a França. Porque, curiosamente, aquilo não era bem a França na altura, enfim, mas não vamos entrar nessa... Para já, não é? Ora bem... Ok, então, mas porque é que tinham saído de Roma? Isso não, saído de Roma, portanto, não tinha sido pura e simplesmente porque o Papa estivesse, enfim, farto de Roma e tivesse ido para o sul de França, mas tinha resultado da influência que, no princípio do século XIV, tinha tido um rei de França na eleição do Papa, o Papa Clemente V, no concílio de Perugia, no princípio do século XIV. Este rei de França, que é Filipe IV, tinha tido grandes conflitos com o Papa anterior, e a melhor maneira que ele, enfim, a maneira que ele achou melhor de resolver esses conflitos foi garantir que o Papa seguinte era um Papa escolhido por ele. Quer dizer, e foi isso que ele faz. E a partir daí, até para garantir ainda mais a influência da monarquia francesa sobre os papas, portanto, garante que os papas ficam a residir em território sob a influência do rei de França. E, portanto, entre 1309 e 1377 há, assim, 7 papas franceses. E os papas são franceses, claro. Ele escolheu um papa francês. Portanto, os papas eram todos italianos e, de repente, aparecem estes papas franceses, enfim, basicamente escolhidos praticamente pelo rei de França, e que são vistos como clientes, como dependentes do rei de França pelo resto dos reis europeus. Em 1377 acontece uma coisa... as coisas estavam a correr demasiado bem, tinham de começar a correr mal. Em 1377, o Papa Gregório XI, que é também francês, ele resolve voltar a Roma. E resolve voltar a Roma em grande medida porque ele está preocupado com os estados do Papa em Itália,
e não estando lá o Papa, aquilo está a ser disputado por estas famílias da aristocracia romana e por outras entidades, outras cidades. Nós falamos em Itália, mas a Itália na altura não, a Itália é uma designação geográfica. O Metternich é apenas uma designação geográfica, não existe um Estado italiano. Aliás, isso também é válido nesta altura para quase tudo. Isto é para a Alemanha, para a França também em grande medida. Isto é também a monarquia francesa, já existe um rei de França, mas um rei de França ainda não é rei de toda a França atual. Quer dizer, ainda há muitas partes do território francês que não estão integrados na monarquia francesa. Isto é, não estão diretamente sujeitos ao rei de França. Portanto, mas este Papa Gregório XI, portanto, volta a Roma e acaba por morrer em Roma em 1378. Portanto, no ano seguinte morreu em Roma e há aí um concílio para eleger o Papa. E o que acontece nesse concílio é que os cardeais italianos conseguem eleger um Papa, que é o Papa Urbano VI, e os cardeais franceses, obviamente, não acham graça nenhuma a este Papa. E dizem, estes cardeais franceses argumentam, provavelmente com o apoio, ou quase com o apoio do rei de França, dizem que o colégio dos cardeais em Roma tinha sido intimidado pela plebe romana, pela população romana, isto é, pela população da cidade que exigia um Papa italiano, um Papa romano. Quer dizer, e portanto teria feito pressão sobre os cardeais tinham ficado com medo e tinham eleito, enfim, tinham correspondido à pressão da plebe para eleger este Papa romano. Esses cardeais franceses, portanto, que contestaram a eleição deste Papa italiano, reúnem-se depois, uns meses depois, isto é como se fosse outra vez um concílio, e elegem um Papa, e claro, um Papa francês, não é? Quer dizer, portanto, um Papa francês, Clemente VII, que se estabelece em Avignon, sob a proteção do rei de França, e portanto, 1378, de repente temos dois papas, o Papa de Roma, italiano, e o Papa, portanto, Urbano VI, e o Papa Clemente VII, francês, sob a proteção do rei de França. Os reinatos que existiam tiveram que escolher nessa altura? Exatamente. O que é que acontece a seguir? O que acontece a seguir para dar... Isto é, para isto adquirir a dimensão que depois... que adquiriu como um cisma do Ocidente, foi que os reis cristãos, os vários reis cristãos obviamente estamos a falar dos reis da chamada cristandade latina, isto é, da cristandade ocidental, da Europa Ocidental, não os da cristandade ortodoxa. Os reis cristãos do Ocidente dividem-se entre os dois papas. E, isto é, uns reconhecem o Papa de Avignon, outros reconhecem o Papa de Roma. E qual é a lógica da divisão? A lógica é basicamente é muito simples, quer dizer, dois reinos que são inimigos um do outro tentem reconhecer o Papa que o outro não reconheceu. Isto é, até para se destacarem melhor do seu inimigo. Portanto, quem não gostava dos reis de França escolhia o italiano e vice-versa. Por exemplo, os reis de França e os reis da Inglaterra estavam então envolvidos naquilo que veio a ser conhecido como a Guerra dos 100 Anos. A França reconheceu os papas de Avignon e, claro, a Inglaterra reconheceu os papas de Roma, quer dizer, quase automaticamente. Mas a pergunta do ouvinte era também o que é que Portugal tinha feito. Portugal, nessa altura, o rei é o rei Dom Fernando, e o rei Dom Fernando inicialmente reconhece o Papa de Roma, depois pensa melhor e declara-se neutral, diz, afinal não quero estar com nada. O que acontece é que o Papa de Avignon, portanto o Papa protegido pelo rei de França, consegue o apoio de alguns bispos portugueses. E o rei, em 1380, acaba por reconhecer o Papa de Avignon. Portanto, neste momento... Foi tripla, como no Totobola. Exatamente. Neste momento, portanto, Papa de Roma, neutral, Papa de Avignon. Mas não ficou por aqui, atenção. Não ficou por aqui. Porquê? Porque em 1381, o rei Dom Fernando de Portugal entra em guerra com Castela. Ora, Castela era aliada, o reino de Castela era aliado do reino de França, e o reino de Castela reconhecia o Papa de Avignon. Certo. Portugal, neste momento, para fazer guerra a Castela, que é apoiado pela França, vai buscar o apoio da Inglaterra, tem o apoio da Inglaterra. A Inglaterra reconhece o Papa de Roma. Certo. E, portanto, os ingleses fazem pressão sobre o rei Dom Fernando para reconhecer o Papa de Roma, e Dom Fernando volta a reconhecer o Papa de Roma. Portanto, salta aqui. Portanto, já vamos em 4 posições diferentes. Mas não acabou aqui. Não. Em 1382, Dom Fernando faz pazes com Castela.
E quando faz pazes com Castela, Castela diz, bem, agora que estamos em paz, era bom voltar a reconhecer o mesmo Papa. E, portanto, Dom Fernando começa a pensar outra vez em reconhecer o Papa de Avignon, mas não reconheceu porque morreu em 1383. Portanto, morreu. Ficou com 4 posições. Ficou só com 4. O que é que acontece em 1383? Em 1383 é aquela crise de 1383, provavelmente até ainda falaremos dela este ano. O Papa de Avignon, que é, portanto, o Papa protegido pelo rei de França, aliado do rei de Castela, o Papa de Avignon reconhece imediatamente o rei de Castela como rei de Portugal. Portanto, isso faz com que o mestre de aviso, o Dom João, que se torna em 1383 defensor e regedor do reino, e depois em 1385 o rei Dom João I, apoiado pelos ingleses, portanto, Dom João I vai reconhecer o Papa de Roma, aliás, que é o Papa também reconhecido pelos seus aliados ingleses, e portanto depois Portugal fica do Papa lado de Roma. do Papa de Roma. Porquê é que os reis tinham... Quais eram as vantagens também deste, enfim, de reconhecer o outro, um Papa ao outro? Isto também deu aos conflitos entre estes reis. Por exemplo, no caso de Portugal e Castela. Portugal tem este novo rei, Dom João I, a partir de 1385, que é um rei escolhido em cortes, que é um rei que o rei de Castela não considera, o rei de Castela obviamente considera-se rei de Portugal e portanto acha que ele é um rebelde qualquer que tomou conta de Portugal. Porque é que interessa também a Dom João I ter esta diferença de papas com o rei de Castela? Não é apenas por ter o apoio dos ingleses, é também porque permite dar a esta disputa dos tronos, portanto, a esta guerra dos tronos, uma dimensão religiosa, quer dizer, portanto, de repente, a campanha de Dom João I em Portugal para se afirmar como rei de Portugal é também uma campanha contra os cismáticos, isto é, contra aqueles que reconheciam um antipapa de Avignon. Portanto, dava à causa de Dom João I em Portugal esta dimensão. Nós não apenas estamos a lutar pelo legítimo rei de Portugal, Dom João I, que é o filho do rei Dom Pedro, embora fosse bastardo, reconhecido pelas Cortes de Coimbra em 1385, mas estamos também a lutar contra aqueles que são cismáticos. Portanto, agora isso não quer dizer que eu estava a falar das posições dos reis, isso não quer dizer, há também divisões dentro da própria Igreja Portuguesa, isto é, há dioceses que reconhecem um Papa, dioceses que reconhecem outro, isto é, bispos que reconhecem um Papa, reconhecem outro, portanto, tal como conventos, enfim, como acontece com o resto da Europa. Esta disputa de Papas tem depois também um interesse porque inspira um movimento na Igreja, e um movimento importante na transição do século XIV para o século XV, que é o chamado movimento conciliarista, que é a ideia de que, bem, até para resolver esta pluralidade de papas, talvez fosse de aceitar que a autoridade na Igreja não está no Papa, mas nos concílios. Embora alguns achassem que isso era sempre assim e outros que achavam que isso só seria assim, isto é, que os concílios só teriam essa supremacia sobre o Papa, nestes casos, quer dizer, nestes casos, por exemplo, de cisma, isto é, de haver mais do que um Papa, então devia ser o concílio da Igreja, isto é, o concílio da Igreja é a reunião de todas as autoridades, bispos, cardeais, abades de mosteiros e ordens religiosas importantes, quer dizer, reunirem-se, portanto, e essa Assembleia só aí é que era legítima a escolha. Exatamente, e só quando havia dúvidas sobre quem era o Papa é que o concílio devia prevalecer e escolher. E é esse movimento conciliar que leva em 1409 ao Concílio de Pisa. Portanto, há uma reunião convocada por alguns cardeais cardeais que estão descontentes com os papas, com os dois papas existentes, o Papa de Roma e o Papa de Avignon, e portanto em Pisa, que é outra cidade italiana, reúnem-se estes 22 cardeais, 80 bispos, umas centenas de doutores de teologia e de lei canónica, vêm também os embaixadores de todos os reinos da cristandade latina, também lá estão. Isto é uma questão diplomática, interessa aos reis. E qual é que é a solução que eles fazem? E aí é que temos, quer dizer, ou antes, a solução, que depois acaba de ser acrescentar o problema, que é, eles depõem os dois papas, o Papa de Roma e o Papa, portanto, o Concílio de Pisa, depõem o Papa de Roma,
depõe o Papa de Avignão e elege um outro Papa. Portanto, a ideia de estes dois deixam de ser Papas e aparece um novo Papa. O que acontece é que o Papa de Avignão e o Papa de Roma não dizem não, nós continuamos a ser Papas, e aí aparece três Papas. Mais o Papa, portanto, o Papa de Avignão, o Papa de Roma e o Papa de Pisa. O Papa de Pisa. E é através de um novo concílio, agora não na Itália, mas na Alemanha. Portanto, entra aqui um outro personagem, que é o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Por acaso, nesta altura ainda não é imperador, é apenas rei da Hungria, mas vai ser. É sob o patrocínio deste imperador que se reúne num concílio em Constança, uma cidade na Alemanha. Umas dezenas de cardeais, mais umas centenas de bispos, mais umas centenas de doutores de teologia e de leis, portanto, de direito canónico. E o que é que eles tentam fazer no Concílio de Constança? É levar os papas, agora já não dois, mas três, todos a resignarem, para eles poderem eleger um novo Papa. E é isso que eles conseguem que o Papa de Roma resigne, os outros são um bocado forçados, são depostos, mas o Papa de Roma resigna. Isso leva, aliás, depois, mais tarde, retrospectivamente, a Igreja vai tentar também decidir qual destes três papas que existia em 1409 era o legítimo. Foi o Papa de Roma, portanto eles escolheram o Papa de Roma como legítimo. Portanto, esse foi o Papa que ficou como Papa legítimo. Portanto, os outros foram considerados antipapas. Quer dizer, mas os outros não tinham feito doutrinariamente nada de errado. Portanto, foram considerados antipapas apenas porque porque não foram considerados legítimos. E, portanto, elegem um novo Papa, um Papa Martim V, da família Colonna, portanto, desta família da aristocracia, que finalmente é, portanto, aceito por todos. Há um aspecto curioso, um detalhe curioso, que não tem a ver com esta grande história do fim do cisma do Ocidente, mas é uma coisa curiosa deste Concílio de Constança. Este Concílio de Constança, portanto, estão lá os cardeais, os abades, os bispos, centenas, e eles precisam dar uma organização àquilo, querem dar uma organização àquilo. E, curiosamente, organizam todo esse clero por nações. E porquê? Porque esse era o hábito, era a maneira como estavam organizadas as universidades medievais. As universidades medievais, os estudantes vinham de todo lado e depois estavam organizados por nações. Que não correspondiam aos reinos. Não correspondiam bem aos reinos. Por exemplo, as nações as nações deste concílio foram 5. Portanto, a Alemanha, a nação alemã. A nação alemã, aliás, incluía a Polónia, a Hungria, a Dinamarca, a Escandinávia, portanto, eram todos alemães. E depois a Inglaterra, a França, a Itália, portanto, a nação italiana, e a nação espanhola, a nação de Espanha, que era Portugal, Castela e Aragão, portanto, eram todos da nação espanhola. Aliás, a Espanha era o nome usado para designar a Península Ibérica toda portanto, em Espanha, em latim, quer dizer, portanto, é mais tarde, depois que os reis de Castela assumem esse título, aliás, com protestos dos reis de Portugal, porque era... Sério? Sim. Porque, nunca contamos essa história aqui. Quer dizer, porque Espanha era o nome de tudo, quer dizer, portanto, de repente era como alguém agora, um presidente ou um governo europeu, de repente, declarar-se presidente da Europa, quer dizer, isto é o presidente de França dizer assim, eu sou o presidente da Europa, quer dizer, certo. E toda a gente ficar irritado com isso, quer dizer, não, mas a Europa é tudo. Portanto, mas isso acontece. Portanto, de qualquer maneira, portanto, há esta arrumação em nações curiosa, quer dizer, foi uma maneira de dar ordem, quer dizer, àquele clero todo. Este movimento conciliar foi a maneira como no princípio do século XV foi resolvido o cisma do Ocidente, mas mais tarde os papas vieram a repudiar esta ideia dos concílios terem mais importância do que os papas na direção da Igreja, e portanto ainda há uma discussão acerca disso. Agora, a importância de toda esta história, quer dizer, pode dizer, mas então qual é a importância disto? Na prática é apenas quase um fait divers, não é? Porque não é uma cisão doutrinal. Sim, e a verdade é que não se fala disto como se fala do cisma do Oriente ou desta reforma protestante. O cisma do Oriente que ainda dura até hoje, quer dizer, a divisão entre as igrejas gregas, ortodoxas, as igrejas latinas,
católicos e depois as igrejas protestantes que saem destas igrejas latinas que antes tinham estado ligadas à Igreja de Roma, portanto não tem essa importância, mas tem uma importância para chamar a atenção para uma coisa, é chamar a atenção, e aliás vamos falar disso já também a seguir, para a relação íntima que têm os dois poderes, isto é o poder, aquilo que nós chamamos o poder secular e o poder religioso. Quer dizer, nós distinguimos isso. E a verdade é que essa distinção era muito difícil de fazer na Idade Média. Na altura não acontecia. Isto é, um dos poderes não existia, sem o outro. O poder secular precisava da caução religiosa para se legitimar. Porquê? Porque não só nenhum rei podia permitir-se ter o Papa do lado dos seus inimigos. Isto queria dizer que o Papa iria lançar excomunhões contra ele, iria excluí-lo, etc. E, portanto, iria, como falámos aqui, no caso português, em relação ao Dom Sancho II no século XIII, isto é, o Dom Sancho II é deposto pelo Papa. E o Papa nomeia o irmão Dom Afonso, o infante Dom Afonso, para o lugar dele. Portanto, isto dá a ideia do que é que poderia significar ter o Papa contra. Isto é, não quer dizer que o Papa fosse sempre capaz de fazer isto. O Papa não fazia isto, não tinha força própria para fazer isto, mas podia legitimar, caucionar uma força que existisse naquele reino para depor o rei, como no caso do Dom Sancho II existia. Isto é, o irmão tinha aqui apoio, dentro do reino de Portugal, tinha apoio para depor, para afastar o irmão do trono. Portanto, o poder secular precisava sempre deste poder religioso e, por sua vez, o poder religioso, isto é, o Papa, também não tinha força suficiente para se opor à aristocracia romana, para se opor ao rei de França, etc. Portanto, precisava também de apoios, de monarcas com exércitos e com forças poderosas. Reparem, o Papa também é um monarca em Itália, também tem os seus estados, também tem os seus exércitos, mas não é dos mais poderosos. É bom relembrar que não era só o Vaticano nesta altura, não é? Não, é uma parte importante de Itália, talvez correspondendo a um quarto, a um terço da Itália atual, quer dizer, que são os Estados do Papa, no centro de Itália, à volta de Roma, portanto, são todos Estados do Papa. Portanto, o Papa também precisava do apoio dos monarcas aliás, aquilo que, aliás, convinha mais ao Papa, geralmente, era haver 2 ou 3 monarcas na Europa Ocidental suficientemente poderosos para se equilibrarem uns aos outros, que era de maneira que o Papa depois pudesse andar entre um e outro, quer dizer, nunca ter um só que esse iria acabar por controlar o Papa. Portanto, esta história do cisma do Ocidente remete-nos para isso, isto é, para esta íntima ligação entre poder religioso e poder político, digamos assim, para usar as expressões de hoje. De facto, o poder político na Idade Média é religioso e é secular ao mesmo tempo. Muito bem. Bom, o ouvinte António Sequeira Mendes anda a estudar a história da expansão e enviou-nos uma pergunta muito curiosa que vale a pena escutar, porque tem dentro de si uma tese bem interessante. Diz assim: em que medida é que a proteção que a Santa Sé conferiu às descobertas portuguesas e espanholas, excluindo as restantes potências, e que levou inclusivamente a protestos como o de Francisco I, o rei de França na primeira metade do século XVI, que afirmava, isto é realmente uma ótima frase, que gostaria de ver a cláusula do testamento de Adão que o excluía da partilha do mundo. Não sei se o disse mesmo assim, mas se não disse, é bem achado. E até que ponto isso pode ter impelido a burguesia de vários países, cada vez mais poderosa e interessada em novas oportunidades, a promover um cristianismo sem ligação ao Papa, ou seja, aquilo que mais tarde conhecemos como a Reforma. Parece-me que estas motivações mais materialistas, explica o António Sequeira Mendes, raramente são explicitadas, invocando sobretudo motivos de ordem moral e teológica para a ruptura com Roma. Mas não será o Tratado de Tordesilhas e a proteção conferida aos reinos ibéricos, não terá esse tratado e essa proteção ajudado na adesão ao protestantismo, que abriu um novo leque de oportunidades comerciais a esses países? O que parece esta tese, Rui? Ela rebuscada, ela bem original. Eu acho que temos a primeira coisa que eu diria é que temos mesmo de levar muito a sério, na Reforma Protestante, aquilo que o ouvinte chama motivos de ordem moral e teológica. Até pelo que acabaste de explicar. Esses motivos eram mesmo genuínos, numa época em que as pessoas se preocupavam com a salvação da sua alma, tal como agora se preocupa com a saúde
Nós às vezes não temos ideia, mas na Idade Média o equivalente dos SNS. hospitais eram as igrejas, quer dizer, as pessoas queriam ter igrejas, quer dizer, isso era a coisa mais importante, quer dizer, isso era a coisa mais importante para essas pessoas, portanto, aquilo que tinha a ver com a religião, com estes motivos de ordem moral e teológica, era mesmo fundamental para as pessoas, quer dizer, portanto, temos de fazer esse esforço para pensar de uma maneira diferente do que pensamos hoje. Nós não somos capazes de pensar que isso são coisas secundárias, eram motivos secundários, mas não eram mesmo motivos que levavam a atitudes e a opções fundamentais. Depois, em relação à ideia de que o Tratado de Tordesilhas, o Tratado de 1494, tivesse sido causa para alguém se fazer protestante na Europa. Repare, o tratado é negociado entre os reis de Portugal e de Castela e depois é sancionado pelo Papa. Mas a primeira nota, o rei de França, que o ouvinte citou, bem, o rei de França, que foi o primeiro, isto é, a França foi o primeiro país a começar a concorrer com Portugal e Castela no ultramar, portanto, no mundo fora da Europa. O rei de França nunca precisou de se fazer protestante, quer dizer, para competir. Isto é, o facto do Papa ter sancionado aquele documento não foi uma razão para ele se ter feito protestante, dizer assim, então tenho de fazer protestante para ir para colonizar a América também. Não, em meados do século XVI, os franceses estavam a tentar estabelecer uma colónia no Brasil. Isto é a chamada França Antártida, quer dizer, uma nova França ali, e não foi por causa disso que precisaram de se fazer protestantes. Quer dizer, aliás, muitos deles fizeram-se protestantes, mas por razões de ordem moral e teológica, quer dizer, isto não foi. Aliás, eu diria mesmo que a reforma protestante no século XVI, em vez de ter sido causada pela partilha do mundo entre portugueses e espanhóis, acho que é o contrário, isto é, foi o facto de ter acontecido a reforma protestante, os conflitos que a reforma protestante causou no norte da Europa, que levou a que os países do norte da Europa, as comunidades do norte da Europa, durante tanto tempo não fizessem concorrência aos portugueses e aos castelhanos no resto do mundo. Quer dizer, porque as guerras em que a Holanda estava, em que os Países Baixos estão envolvidos, etc. Portanto, tudo isso levou a que demorasse bastante tempo até fazerem concorrência. Portanto, o que eu diria era que sem a reforma protestante, provavelmente a concorrência de holandeses, de franceses, de ingleses, talvez tivesse começado muito mais cedo. Quer dizer, em relação aos... Há um atraso de quase 100 anos, não é? Sim, porque, por exemplo, os holandeses só vão para a Índia em 1595. Quer dizer, isto é no fim do século XVI. A reforma protestante começa enfim, a data, digamos, convencional, 1517, quando Martinho Lutero prega lá as suas teses na porta da igreja. Portanto, eu diria quase que era um pouco o contrário. Isto é, não houve católico que tivesse quaisquer dúvidas em que podia fazer concorrência aos portugueses e aos castelhanos, independentemente do que o Papa dizia, e a prova está nos franceses, foram logo os primeiros a fazer, e por outro lado os protestantes não fizeram logo porque não podiam, quer dizer, por causa dos conflitos em que estavam envolvidos. Os holandeses estavam numa guerra com Castela, quando também se revoltaram, etc. E sobretudo ao princípio, reparem, ao princípio não há verdadeiramente eles não têm uma grande pressa de fazer concorrência com os portugueses e os castelhanos. Os portugueses e os castelhanos estão a trazer todas aquelas coisas, mercadorias, metais preciosos, o que for, de fora da Europa. Estão a trazer para onde? Para as cidades do norte da Europa, para Anvers, para as cidades da Flandres, etc. Portanto, eles estão ali, quer dizer, porque é que eles vão enviar barcos quando os portugueses estão a trazer tudo aquilo? Quer dizer, dispensam-os desses grandes trabalhos, trazem-nos ali e depois eles ganham distribuindo tudo isso pelo resto da Europa. Portanto, eles ainda ganham mais, aliás, do que os portugueses e do que os castelhanos, porque praticam os preços mais elevados depois no resto da Europa, sobretudo em relação aos portugueses. Portanto, não têm uma grande pressa, quer dizer, de serem eles a ir à Índia. Quer dizer, deixam os portugueses ir, então,
Os portugueses depois, porque há grandes despesas. As expedições para a Índia e o comércio no Índico envolvem grandes despesas militares. Isto é, os reis de Portugal têm aquela situação de monopólio, mas aquilo custa imenso. Quer dizer, é preciso enviar grandes armadas constantemente, guerras constantes, tudo isso. Portanto, deixa os portugueses fazer essas despesas, porque é que nós devemos estar a fazer essas despesas? Só mais tarde... Com a descoberta e com a expansão do Novo Mundo, não é? Sim, e depois, claro, há toda uma outra coisa, que é também os portugueses têm toda uma série de conhecimentos que estes sobre a navegação no Atlântico, no Índico, que naquele momento ainda não que até ao fim do século XVI ainda não é comum entre marinheiros do norte da Europa. Portanto, não foi por causa, não foi o Tratado de Tordesilhas que fez os europeus do norte protestantes. A tese é boa, no entanto, é criativa. Bom, para finalizar, temos duas perguntas de dois Pedros, o Pedro Duarte e o Pedro Morujão, que de certa forma vão desaguar no mesmo tema, a questão do poder da Igreja no mundo. O Pedro Duarte tem a dúvida das dúvidas, digamos assim, sobre a qual já foram escritos inúmeros livros, dava para várias bibliotecas, e ele diz: é impressionante como é que se passa de um pequeno grupo de pessoas, Jesus mais os apóstolos, para uma gigantesca organização com centenas de milhões de seguidores e uma quantidade de património gigantesca. E pergunta ele: será exagero afirmar que a Igreja Católica é a organização mais bem-sucedida de sempre? A questão do Pedro Morujão está relacionada com esta. Foi a Igreja, ao longo da sua história, alguma vez condicionada pelo poder real, em especial no que toca à Inquisição? Rui, eu penso que a maior parte das pessoas traz esta ideia. No início a Igreja era quase nada, depois conseguiu converter o Imperador Romano Constantino no século IV, e a partir desse século IV o seu poder cresceu imparavelmente, até dominar quase tudo. E a seguir, primeiro com a Reforma Protestante e depois com o Século das Luzes, a sua força começou a diminuir até ao presente. E este nosso tempo em que o poder do Papa é assim uma sombra modesta das glórias passadas, aquela figura de branco simpática, mas com uma influência apenas simbólica. É assim, Rui, esta história está bem contada? Olha, antes de tratar desta questão, deixa-me só voltar à questão anterior, porque houve um elemento que eu me esqueci de referir, que é, até meados do século XVI, o norte da Europa, portanto, aquilo que corresponde à Alemanha e aos Países Baixos, está integrado numa monarquia ibérica, isto é, o imperador do Sacro Império Romano-Germânico e também que é o senhor dos Países Baixos, é o rei de Castela também. Isto é, portanto, esses países estão integrados em Castela. Portanto, enfim... Isso também é isso também é muito importante, quer dizer, eles estão integrados em Castela, fazem parte do reino de Castela, portanto, fazem parte do negócio de Tordesilhas. Bem, mas estávamos então a perguntar se foi essa a ascensão da Igreja, começou fraquinha, ganhou o seu máximo poder antes das luzes e da Reforma Protestante e a partir daí foi sempre a descer. Em termos de influência papal. Eu diria que essa a história não é bem assim. Quer dizer, acho que eu diria que não é bem assim. Talvez outros dirão que é, mas eu diria que não é bem assim. O ouvinte, o Pedro Duarte, terá razão quando diz que a Igreja Católica, ou melhor, o Papado foi uma organização muito bem sucedida, se considerarmos que a Igreja Católica, com o seu Papa como soberano, tem cerca de 2000 anos, portanto, enfim... Não está mal. Não está nada mal, mas curiosamente, não é a única organização bem sucedida. Por exemplo, os imperadores do Japão dizem que são quase tão antigos ou mais antigos. A monarquia britânica ou a monarquia espanhola também tem mais de 1000 anos, quer dizer, portanto, também há aqui outras organizações que já dão muito. Que duraram também muito tempo. Agora... isto é interessante se nós relacionarmos a pergunta que foi feita depois em relação se relacionarmos esta questão com a questão da Inquisição. Nós, por exemplo, atribuímos a Inquisição em Portugal à Igreja Católica e, de facto, a Inquisição é instituída em Portugal pelo Papa, em 1536, século XVI, mas um Papa que, ao instituir a Inquisição em Portugal, está muito contrariado e está forçado pelos reis de Portugal. Quer dizer, foi o rei Dom Manuel e foi o rei Dom João III que obrigaram o Papa a instituir a Inquisição em Portugal. O Papa não queria e foram os reis que instituíram. Portanto, aliás, foram os reis que
expulsaram também os judeus de Portugal, e tal como tinha sido em Espanha, os reis de Espanha que tinham expulsado os judeus de Castela, enfim, do resto da Península Ibérica. Portanto, as Inquisições de Portugal e de Espanha, do século XVI ao século XIX, são de facto tribunais do Estado, dependentes do governo. Os inquisidores, o grande inquisidor é escolhido pelo rei, e só depois é que é nomeado pelo Papa, aliás, como acontece aos bispos, como acontecia também os bispos. Porquê? Porque é que eles queriam a Inquisição? Bem, porque estes reis estavam convencidos que não podiam ser reis de um reino onde não houvesse homogeneidade religiosa. Essa é a grande ideia do fim do século XV, princípio do século XVI na Europa. O rei tem de corresponder no seu reino a uma religião. É isso que se convencem os reis de Castela e de Aragão, é isso que são os reis católicos, e é isso que se convence também o rei de Portugal. E depois, durante a razão pela qual há guerras religiosas na Europa no século XVI, não é apenas porque os protestantes e os católicos tivessem motivos para entrar em conflito uns com os outros, é porque os reis europeus acham que, sendo protestantes ou sendo católicos, todos os seus súbditos devem ser protestantes ou devem ser católicos como eles. Rui, tenho que interromper aqui, porque nós, para quem nos está a ouvir em FM, o nosso tempo chegou ao fim. Eu despeço-me. Isto é uma espécie de especial Jornada Mundial da Juventude, dedicada à Igreja e a temas sobre o Papa. Para quem nos está a ouvir em podcast, esse já sabe, pode continuar a conversa lá. Até à próxima semana. Para quem nos está a ouvir na rádio, até lá. Muito bem, Rui. Estávamos a falar para o pessoal do podcast. Pronto. No século XVI, basicamente, nenhum rei europeu imagina que pode ser rei de um Estado onde houvesse mais do que uma religião. Porquê? Porque o rei, a sua legitimidade vem de ser rei pela graça de Deus e não pode haver dúvidas sobre a religião, isto é, sobre esse Deus que o torna rei. Quer dizer, não pode haver de repente aliás, outros... habitantes dos territórios sobre os quais ele reina, que de repente digam: mas o senhor é rei pela graça desse Deus, mas nós temos aqui outro. Quer dizer, isso de certa forma se podia dizer que era a diferença entre reino e império, não é? Portanto, o império, ao agregar vários reinos, aí sim já tinha essa possibilidade de agregar até certo ponto, diversas religiões? Não, até certo ponto. Não. Mesmo, nem os impérios? Mesmo o imperador do Sacro Império Romano Germânico, o imperador da Alemanha, que gostaria de ser imperador do Império Católico, quer dizer, do Império Católico, o Carlos V quis e depois os seus descendentes também tentaram fazê-lo, embora depois a relação de forças obrigasse o imperador a aceitar que haveria aí o Império, o Sacro Império Romano Germânico na Europa tornou-se de facto multirreligioso, mas foi porque os imperadores não conseguiram submeter os príncipes protestantes e portanto tiveram de chegar a negociar com eles, Mas reparem, e estes príncipes protestantes, estes reis protestantes, eles são tão intolerantes, eles não precisam da Inquisição para ser tão intolerantes como para instituir sistemas que são tão intolerantes, tão perseguidores e tão signosos como os da Inquisição. Basta ver a história do reinado de Isabel I em Inglaterra. É um reinado muito mais sangrento, quer dizer, ou tão sangrento como as Inquisições na Península Ibérica. Ela tem uma perseguição aos católicos terrível, são torturados, são executados das maneiras mais horríveis que se pode imaginar. E porquê? Porque ser católico nesta Inglaterra protestante envolvia uma traição ao rei, quer dizer, neste caso à rainha, a Isabel I. Portanto, ela persegue estes heterodoxos, enfim, do ponto de vista dela, heterodoxos, portanto, aqueles que não a reconhecem como chefe da Igreja de Inglaterra, persegue-os como traidores, quer dizer, os católicos são traidores. Portanto, as Inquisições na Península Ibérica seguem uma política de Estado, não são a política da Igreja, são a política do Estado. E como é que nós vemos isso? Nós vemos isso pelo seguinte: em Portugal e em Espanha o judaísmo está proibido, ninguém pode ser judeu. Isto é, não pode haver judeus. Certo. Ora bem,
portanto, isto, 2 países católicos, 2 reinos católicos, Portugal e a Espanha. Nos Estados do Papa pode ser judeu. Em Roma há judeus. Há um gueto cheio de judeus. Tinham que ir para um gueto, mas podiam exercer. Podiam ser. Qual é a maior concentração de população judaica na Europa do século XVI? Aliás, onde os judeus estão a convergir e na Europa estão a ir para lá cada vez mais, porque é o seu grande refúgio. É o reino católico da Polónia. Portanto, reparem, temos na Península Ibérica reis católicos que não toleram judeus nos seus reinos, aliás, como outros reinos da Europa Ocidental, os reinos de Portugal e Castela não são uma anomalia. Aliás, já falamos aqui disso. A única anomalia que há em relação a Portugal e a Espanha na questão dos judeus é dos últimos países da Europa Ocidental a expulsar os judeus. Os outros países da Inglaterra, a França, tinham expulsado bastante mais cedo. Mas reparem, temos 2 reinos católicos que não aceitam judeus, que depois têm uma inquisição para perseguir os cristãos que judaizam, isto é, aqueles cristãos que sendo cristãos, ainda mantêm práticas judaicas. E depois temos na Europa Oriental, um grande reino católico, portanto, igualmente católico, onde os judeus são todos relativamente bem recebidos e onde a população judaica se está a concentrar, está a vir do resto da Europa, onde está a ser perseguida e está a concentrar-se a Polónia, que é um reino católico. No século XVI calcula-se, estima-se, que 3/4 de todos os judeus na Europa vivem no Estado da Polónia. Mas como é que se explicam essas diferenças? São por interesses seculares dos reis? Isto basicamente é que a Igreja Católica na Europa Ocidental, da Idade Média e da Idade Moderna, é de facto parte do Estado. É parte do Estado. Isto é, nós temos uma ideia de que há uma... Nós projetamos no passado a ideia da Igreja Católica que temos hoje. E da separação de poderes, que é uma Igreja separada do Estado, com a sua autonomia, sujeita ao Papa. O Papa é a grande autoridade. Isto não era assim antes do século XIX. Quer dizer, quase antes do século XX. Até no caso de Portugal e de França. Os bispos são escolhidos pelos governos seculares, isto é, são escolhidos pelos reis e por aí fora. Os padres, até os próprios padres, às vezes, são escolhidos também pelos governos. Hoje isso acontece parcialmente na China e é um choque. Não é? Exato, ainda mantém isso. Como é possível, não é? Como é possível, e, na verdade era assim. Isso era um regime normal, absolutamente banal na Europa, quer dizer, portanto, havia estas igrejas que estavam nacionais, estavam totalmente sujeitas aos reis. Os reis nomeavam os bispos, nomeavam os padres, os bispos às vezes eram membros das famílias reais, aos 5 ou 6 anos já eram bispos, quer dizer, eram nomeados bispos. No século XVI, em Portugal... Podia ser nomeado bispo ainda criança. E cardeais até, quer dizer, cardeais infantes e coisas assim. Quer dizer, o inquisidor mor em Portugal no meados do século XVI, é o cardeal Infante Dom Henrique, portanto é um membro da família real, irmão do rei Dom João III, quer dizer, é o inquisidor mor, quer dizer, portanto, quer dizer, a ligação entre os dois poderes é muito grande. Os reis dispõem da propriedade da Igreja e das rendas da Igreja, quer dizer, quando precisam. Depois há o Papa, quer dizer, eles geralmente precisam depois da caução do Papa para fazer estas coisas. Portanto, eles todos reconhecem ainda o Papa. Portanto, eles fazem e depois ou pedem licença ao Papa, ou o Papa, quer dizer, negociam depois com o Papa reconhecer que eles, sim senhora, têm direito, então, até 10% das rendas dos impostos que a população paga à Igreja, nesse ano vão todos para o rei. Portanto, o rei quer isso, quer dizer, quer fazer isso. Há reis que fazem isso à revelia do Papa, o Papa excomunga-os, eles não querem saber, etc. Quer dizer, se tiverem muita força, não lhes interessa assim muito. Outras vezes eles negociam com o Papa, tentam convencer o Papa de que vão apropriar-se das rendas da Igreja para fazer uma coisa, para fazer guerra aos infiéis, ou fazer uma coisa importante, e portanto o Papa diz sim senhora. Então, portanto, e reparem, esta associação da Igreja aos poderes temporais, isto é, esta maneira como a Igreja está sujeita, é antiga. Esta era a situação que tinha sido deixada pelo Império Romano na Antiguidade. Isto é, o imperador
tinha presidido a concílios, tinha até decidido quase entre questões de doutrina, quer dizer, tinha decidido, isto é, portanto, a Igreja, quando é reconhecida como Igreja oficial, quer dizer, a religião do Império, o imperador passa a ser uma espécie de, enfim, verdadeiro chefe da Igreja. Isto é, há o Papa, mas também há o imperador. E portanto, o Papa, depois do desaparecimento do Império no Ocidente, tenta ele ficar no lugar do imperador, mas há muitos reis que querem também ser, que aparecem no Ocidente com força e que também querem estar no lugar do imperador. Por exemplo, Carlos Magno, no século IX, a quem o Papa faz imperador. Portanto, de repente passa a haver um novo imperador. E porquê é que o Papa faz imperador? Porque o Papa está farto dos imperadores. O Papa que vive em Roma, o Bispo de Roma, está farto dos imperadores de Constantinopla, que não apoiam nada, que não lhe dão apoio absolutamente nenhum, etc. E, portanto, resolve criar um outro imperador no Ocidente para o proteger, mas a partir desse momento passa a ter essa relação complicada com um imperador que começa também a achar que tem um poder de decisão sobre a Igreja. Quer dizer, que isto é, que também é um chefe religioso, não é apenas um chefe político. Quer dizer, e começa a ter essa relação complicada, como vão ter todos os outros reis que vão assumir-se como imperadores no seu reino, isto é, autónomos neste império, no sentido de serem completamente autónomos de outro poder político, e que começam também a achar que as igrejas, dentro das suas monarquias, dos seus territórios, devem estar sujeitas. Quer dizer, são eles que devem decidir. Foi assim durante séculos e séculos. E é assim que é durante... Exatamente, os papas lutam com isso, usam isso e lutam com isso, usam isso quando têm o apoio de desses soberanos para os apoiar contra outro soberano. Portanto, o Papa, durante a Idade Média, os papas jogam muito com o rei de França e com o imperador da Alemanha, andam por ali a jogar um com o outro, mas às vezes ficam prisioneiros de um quando jogam muito, quando se aproximam muito, como, digamos... E quando corre muito mal, acaba-se com 3 papas. E quando corre mal, acaba com vários papas. Mas é só, de facto, no século XIX, a partir do século XIX, quando o Reino de Itália vai despojar o Papa dos Estados Papais, em 1861, aquilo que nós chamamos a unificação da Itália, mas, de facto, o rei de Itália ocupa os Estados do Papa, em 1870 fica com Roma. O Papa, então, afirma-se como um poder puramente espiritual. Portanto, já não é um poder, já não é um rei entre reis, é um poder puramente já que não há terras, não é? Espiritual. É um poder que se afirma espiritual, indo contra a corrente do tempo, que é uma coisa também muito importante no século XIX. Portanto, aparece esta igreja que é a igreja... Reparem, a igreja até o século XIX é a igreja que corresponde à cristandade, mundo cristão. A partir do século XIX é um mundo secular onde a Igreja representa algo que vai contra a corrente. E isso é muito nítido a partir da década de 60 do século XIX. Sai do mundo também nessa altura. É uma Igreja que de repente está contra o mundo. Quer dizer, sim, um bocadinho isso. Está contra o mundo que existe. Isto é, contra os erros do mundo. Aliás, há um Papa na década de 60 que tem o sílabo dos erros, que é todos os erros. Quer dizer, da década de 60 do século XIX. Da década de 60 do século XIX. Quer dizer, e, portanto, há esses erros com que o Papa não pactua. Quer dizer, o Papa está, portanto, contra essa corrente. Mas é só a partir das separações entre a Igreja e o Estado. Já no caso português e no caso de França no século XX, em que a Igreja se reconstrói como esta entidade, esta organização separada do Estado, tendo o Papa como centro. Portanto, os bispos em Portugal deixam de ter como referência ao governo e passam a ter como referência ao Papa. É o Papa que os nomeia, quer dizer, já não é o governo. Reparem, até 1911 é o governo e que lhes paga. E, portanto, enfim, eles de repente, a Igreja passa a ser esta organização que tem o Papa como centro e que o Papa administra. Mas isso é uma criação do século XX. Portanto, eu diria mesmo que nunca os Papas foram tão poderosos como são agora, verdadeiramente. Isto é, os Papas até ao século XIX eram estes chefes de uma Igreja que verdadeiramente era controlada pelos governos dos países católicos, quer dizer, que mandavam nos bispos, mandavam na organização da Igreja, dispunham das suas rendas, faziam o que queriam, etc. O Papa, quer dizer, não era senhor para nomear um bispo, quer dizer, era o governo que nomeava e depois ele vinha caucionar, dizia sim senhor, acho muito bem, caucionar. Portanto, a sua influência era muito
limitada. Portanto, os papas atuais, os papas do século XX, têm muito mais poder do que os seus antepassados. Portanto, não há qualquer declínio, pelo contrário, há um crescimento muito grande da influência dos papas na Igreja. Quer dizer, eles neste momento são verdadeiramente os soberanos desta organização espiritual, quer dizer, eles são verdadeiramente esses soberanos, lá na sua cidade de Roma, não têm os Estados do Papa, mas têm lá aquele pequeno quadrado na cidade de Roma, e têm muito mais poder do que alguma vez tiveram. Aliás, depois com a maneira como os papas souberam utilizar os meios de comunicação de massas, etc., quer dizer, eles são figuras como nunca tinham sido os papas anteriores. Quer dizer, nós às vezes lemos aqueles manifestos dos papas medievais a dizer que são supremos, que são eles que podem dispor dos reis, e imaginamos, estes homens tinham um poder gigantesco, mandavam em tudo, não mandavam em nada, quer dizer, aquilo era tudo coisas que eles diziam e que não correspondia necessariamente a poder de absolutamente nenhum, quer dizer, neste momento eles têm muito mais poder, quer dizer, eles de facto têm muito mais poder, a partir do século XX os papas têm muito mais poder do que tiveram no passado. O Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, o Papa Francisco são muito mais poderosos do que aqueles papas medievais que de facto diziam coisas espantosas, tinham doutrinas incríveis sobre o poder dos papas, mas de facto não tinham poder para nomear um bispo, quer dizer, porque quem nomeava os bispos eram os reis, quer dizer, que os nomeavam. Muito bem, olha, e com esta nota positiva para a Igreja Católica acabamos esta edição de E o Resto é História. Voltamos para a semana. Até lá.